7 anos depois do último filme dos Homens de Preto, Will Smith e Tommy Lee Jones passam seu desneuralizador adiante para Tessa Thompson e Chris Hemsworth. Mas será que deu certo Thor e Valkyria no MIB? Homens de Preto Internacional mostra a história de Molly, a personagem interpretada por Tessa Thompson, que teve uma experiência alienígena na infância e passou a vida obcecada por encontrar os Homens de Preto. Ela não só encontra eles, como é convidada a se unir à agência e enviada para Londres, onde ao lado do Agente H, interpretado por Chris Hemsworth, vai desvendar os segredos do universo. Essa é a premissa do filme e é sobre ele que nós vamos falar hoje, sem spoilers, mas já vou pedindo para você descer aqui, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis e, é claro, deixa aquele like. O legal de Homens de Preto Internacional é que ele funciona muito bem como um reboot, apresentando esse universo, essa franquia dos Homens de Preto para quem nunca teve contato com os filmes anteriores, mas ainda assim ele respeita o que foi apresentado nos filmes antigos. Então, se num próximo filme dos Homens de Preto eles quiserem continuar essa história com a Tessa Thompson, com o Chris Hemsworth, é claro que eles podem fazer isso, do mesmo modo que eles também podem voltar no passado e trazer de volta o Will Smith e Tommy Lee Jones e contar outra história deles, ou até mesmo mostrar a história da agência na Austrália, a história dos Homens de Preto do Brasil, que seja qualquer outro lugar. Esse filme, mais do que os anteriores, abre esse precedente de que a MIB, o MIB, realmente é uma agência internacional, é uma agência que cobre o mundo inteiro e que vasculha a Terra, patrulha a Terra, realmente cuida da Terra para que ela não seja invadida por alienígenas, ao mesmo tempo em que oferece um refúgio para espécies buscando abrigo em outros planetas. Inclusive espécies bem diferentes do que a gente teve apresentadas nos outros filmes. Os efeitos especiais, os aspectos técnicos de Homens de Preto Internacional estão impecáveis. Eu acho que eles estão muito superiores aos dos filmes anteriores, até porque a gente tá no ápice, eu acho, do que os efeitos especiais podem proporcionar. É claro que lá nos filmes antigos a gente tinha um pouco também de animatrônicos, mesclava muito com maquiagem, então os efeitos práticos também trazem um resultado interessante para Homens de Preto, traz um resultado interessante, na verdade, para qualquer filme que vai apresentar algo muito diferente. Mas o CGI não desliza em nada nesse filme, tá muito bem executado, em nenhum momento você tem uma estranheza. Existem alguns seres que, justamente por serem feitos em CGI, eles oferecem essa plasticidade, tem um movimento diferente, alguns alienígenas que voam, alguns alienígenas bem inusitados mesmo que são apresentados ali, e eu acho que o CGI cumpre muito bem esse papel de apresentar seres diferentes. Eu até senti falta de ver mais alienígenas no filme, eu sinto que faltou variedade. Logicamente, quando eles são apresentados, eles chamam a atenção, tem alguns com design bem diferente do que a gente já viu na franquia, e eles realmente saltam aos olhos. O problema é que do meio pro final do filme, a gente tem um foco maior nos desenvolvimentos humanos ali, na relação entre os personagens, e os ETs param de aparecer. Então eu queria ver muito mais extraterrestre, queria ver muito mais espécies diferentes, porque elas são tão bem feitas que quando aparece a gente quer ver mais delas. A trilha sonora é composta pelo Danny Elfman, conhecido pelas trilhas dos filmes do Batman, pelos Simpsons, e realmente quando você escuta qualquer trilha do Danny Elfman, é basicamente uma mistura desses dois clássicos que ele compôs. Então você tem elementos ali que te remetem ao Batman, tem elementos que te remetem a Simpsons. É uma trilha sonora muito bacana, mas ela não é um grande destaque. Ela cumpre muito bem o que se propõe, ela é divertida em alguns momentos, ela dá aquela tensão nas cenas em que você tem uma perseguição, nas cenas em que você tem mais ação, mas ela não salta assim, sabe? Ela não se destaca do nível que você fala, nossa, essa trilha sonora tá envolvendo a cena aqui, eu tô preso na cena justamente por causa da trilha sonora. Ela é eficiente. Assim como a história aqui também é muito simples. A gente tem algumas reviravoltas ali na história e aqui talvez seja o primeiro ponto negativo que já dá pra gente falar na nossa análise. Eu sinto que o roteiro tenta te passar que ele é mais inteligente do que ele realmente é. Então ele vai apresentando alguns fatos ali, vai jogando algumas situações em que você olha e fala, beleza, entendi qual é o plot do filme, em 15 minutos de filme você consegue já perceber qual vai ser o final, qual vai ser o desfecho, e você fala, ah, tá, já entendi qual é o desfecho, mas vamos ver como isso vai chegar, vamos acompanhar a jornada até chegar no destino final. Só que durante essa jornada, o filme fica apresentando outras situações para tentar te enganar, ele fica colocando situações ali em que fala, tá escancarando pra
você, olha só como esse cara aqui é o vilão, olha só como esse cara aqui é bonzinho, olha só como esse cara aqui tá fazendo isso e lá na frente com certeza ele vai te surpreender. E você fica, não, eu já entendi o plot, você já me explicou o plot nessa cena aqui, nessa outra cena aqui eu já consegui pegar outro elemento, então eu realmente já entendi qual é o final do filme. Não, olha só, você está completamente enganado, porque olha só isso aqui, você... Não, isso não funciona, cara. Então o filme o tempo todo fica tentando colocar situações pra que, a gente vai gerar um plot lá no final que ninguém vai esperar, só que todo mundo já espera esse plot do final. Assim como o uso de flashbacks no filme. O flashback, quando ele é bem utilizado, realmente, às vezes você traz elementos que foram apresentados em outros filmes, ou às vezes você conta um pouco da história do personagem, vai contando um pouco mais de alguma coisa que ainda não foi mostrada, só que esse filme utiliza alguns flashbacks, como se, você não se lembra desse detalhe, mas olha só ele aqui, ó, a gente vai mostrar ele de novo a você. Não, cara, é claro que eu lembro desse detalhe, esse detalhe aí foi mencionado durante o filme todo, esse detalhe aí é importante pra construção desse personagem, então é claro que eu me lembro dele. Não lembra não, olha aqui, flashback. Aí você, mas não precisa desse flashback, na outra cena, não, precisa sim, inclusive, olha esse outro flashback aqui. Você, cara, eu já entendi o filme, eu tô prestando atenção na história que vocês estão me contando, vocês não precisam ficar relembrando esses momentos como se fossem detalhes que passaram despercebidos, até porque eles foram mostrados com muita clareza. Então eu realmente sinto que o filme tenta se fazer de inteligente, sabe? Ele tenta falar, olha só que história gigantesca que tá acontecendo aqui, olha só que conspiração, olha só que bagulho absurdo, a gente precisa te contar tintim por tintim, porque você não vai conseguir entender ele sozinho, já que você não está prestando tanta atenção assim no filme. E realmente em alguns momentos você acaba não prestando tanta atenção, porque o filme parece cansativo, ele parece arrastado. E eu não digo que ele parece arrastado porque a gente não tem momentos de ação, porque a gente não tem momentos emocionantes, a gente tem até bastante momentos assim, a gente tem muitas perseguições, tem cenas na rua que são interessantes, só que parece que são cenas desconexas que não são linkadas por uma história. Então a gente tem uma festa com alienígenas, a gente tem uma cena na agência, a gente tem uma perseguição de carro, a gente tem um monte de cena da hora, só que não existe algo que liga ela, sabe? A história é muito simples e eu não acho que o problema da história é ser simples, porque com um roteiro simples você consegue executar grandes coisas, mas faltou alguma coisa, talvez carisma aos personagens principais. Porque o Will Smith e o Tommy Lee Jones eram muito carismáticos. Eu não sei se eles ficaram com medo nesse filme de fazer alguma coisa em que o público ficasse comparando o tempo todo com os personagens dos filmes anteriores. Então eles tentaram dar uma personalidade mais genérica, uma personalidade que não fosse tão caricata como são os agentes J e o agente K. Porque o Will Smith é aquele cara entusiasmado com tudo. É o cara que caiu de paraquedas ali e tá deslumbrado, e tá assustado, e tem aquele jeito exagerado, típico da atuação do Will Smith. Enquanto o Tommy Lee Jones é o carrancudo, é aquele cara contido, é o cara que já tem anos de experiência e não aguenta mais um recruta no pé dele. Então esse contraste entre os personagens funciona muito bem. E aqui não acontece isso. Eu não sei se é porque eles tentaram equiparar os personagens pra falar, ó, tanto a Tessa Thompson quanto o Chris Hemsworth são iguais. Eles estão equiparados. Ela é inteligente, ele tem esse jeito mais brincalhão, mas eles são iguais. Só que isso de ficar iguais, realmente são dois agentes quaisquer. Você não consegue sentir que tem alguma coisa ali que diferencia eles de qualquer um dos outros agentes que estão lá na agência do MIB. Você não consegue sentir que eles são o protagonista dessa trama, além, é claro, do tempo de tela que eles têm a mais do que os outros personagens. Mas o agente C, que é apresentado ali na história, o agente do Tommy Lee Jones, o Haiti, ele é, com certeza, muito mais carismático do que os outros personagens. Então existem alguns momentos que você olha e fala, cara, se eles explorassem isso que tá sendo contado na história, que eles mostraram aqui nessa cena, eles desenvolveram muito mais a história, desenvolveram muito mais um potencial que seria mais interessante pra mídia internacional do que essa história que eles estão tentando empurrar a goela abaixo. Mais uma vez, a história desse filme não é ruim, ela é simples, ela podia ser explorada de maneiras diferentes. Existem personagens que são apresentados na história, eu não vou dizer quem são, mas que eles enriquecem bastante esse universo. Existem outros personagens que são interessantes, mas você não entende a função deles na história, e existem outros personagens que são jogados e tirados simplesmente porque naquele momento eles eram convenientes pro roteiro. Então tem coisas que não funcionam nesse filme, eu acho que principalmente o ritmo, mas visualmente ele é maravilhoso, vale muito a pena você conferir justamente por causa dos efeitos especiais que estão no ápice, vale muito a pena você conferir pela dinâmica entre o Chris Hemsworth e a Tessa Thompson, que a gente viu que funciona em Thor Ragnarok, mas ela não funciona dessa mesma maneira nesse filme. Quando a história, quando o roteiro
para e fala, vamos desenvolver a relação entre esses personagens, aí você vê como a química entre eles é boa. É quase como se eles trouxessem de volta Thor e Valkyria, você fala, caramba, tá funcionando, agora vai engrenar o filme. Mas aí eles voltam pra aquela historinha... Fica a sensação de que esse filme tinha um potencial muito grande, mas que ele não conseguiu desenvolver todo o seu potencial. Ainda assim, ele é divertido, ainda assim ele tem grandes momentos, tem algumas piadas que não funcionam, algumas situações que ficam quase constrangedoras, e você fica com aquela vergonha alheia de estar assistindo isso, porque é uma sucessão de piadas que não tem graça, e que quanto mais eles vão insistindo naquelas coisas, você vai ficando mais assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? Você se sente desconfortável assistindo aquelas piadas. Embora outras e outros personagens realmente sejam bem interessantes. No geral, eu acho que é um bom filme, mas talvez eu tenha me decepcionado mais justamente por esperar algo a mais dessa produção. Eu gosto muito da franquia dos Homens de Preto, acho os 3 filmes muito legais, talvez o segundo dá uma deslizada, mas o primeiro e o terceiro pra mim são impecáveis, não mudaria nada naqueles filmes, e eu queria sentir essa mesma empolgação, eu queria que esse filme me trouxesse a nostalgia de volta. E eu não consegui sentir isso. Pelo contrário, eu sinto que é realmente um novo passo, é um novo MIB. É como se aquele antigo não tivesse existido, apesar de que eles respeitam aquela história, mas estão seguindo por um caminho completamente diferente. Inclusive, as referências, as homenagens, pra mim, também não funcionaram. Tem uma ou outra que é bem colocada, bem encaixada, mas no geral parece que pensaram assim, nossa, a gente precisa colocar uma referência pro antigo filme dos Homens de Preto. Joga isso aqui, ó, joga isso aqui também. O fã é fã, ele não vai se importar do modo como é apresentado. E eu acho que hoje em dia a gente se importa sim, e a gente quer que uma coisa seja bem apresentada. Não é simplesmente porque eles vão colocar uma arma que estava presente no filme antigo, uma situação, um personagem que é trazido de volta do primeiro filme. Não é simplesmente o fato dele estar ali que serve como um fanservice. Eu acho que precisa haver um desenvolvimento maior. Eu não tô dizendo que a história tinha que girar em torno desse personagem ou dessa situação, mas você podia trabalhar isso de uma maneira mais carinhosa, uma maneira que respeitasse um pouco mais o legado que essa franquia construiu. Afinal de contas, a gente tá falando de um filme que começou lá na década de 90 e que até hoje tem um apelo muito grande, tanto é que o novo filme tá sendo lançado. MIB Homens de Preto Internacional tem uma vibe bem sessão da tarde. Não sei se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim se tratando especificamente desse filme, mas é um filme que eu não veria no cinema novamente, mas se tivesse passando na TV, certamente pararia ali pra conferir o que tá acontecendo. Se você é um grande fã da franquia dos Homens de Preto, abaixa um pouco as suas expectativas e você pode curtir esse filme. Se você simplesmente quer ver mais uma produção com Tessa Thompson, com Chris Hemsworth, com certeza vale a pena. A química entre os personagens funciona de maneira bacana. Os personagens até são interessantes, apesar deles não terem aquela personalidade marcante como eles poderiam ter. Senti que faltou um pouco mais o Chris Hemsworth ser até mais bobão. Ele faz muito bem esse papel do bobão, do cara engraçadão. A Tessa Thompson poderia ser a intelectual, a espertinha, se eles queriam personalidades marcantes e quisessem que os personagens deixassem bem claro quem eles são. Então acho que faltou um pouco de identidade pra esse filme. Ele tenta surfar um pouco na onda do filme antigo, ele tenta introduzir uma nova identidade e nisso aí ele se perde no meio e acaba não entregando nenhum dos dois. Alô? Sou eu, Bilu. Teteia! Não, o ET, Bilu. O que você tá fazendo aí? Tô buscando conhecimento. Cadê meu terno? Me dá meu terno! Me dá meu terno! Conhecimento. A chefe já chegou, me dá meu terno! A chefe já chegou, Não, buscar conhecimento. Mas essa é a minha opinião, a sua pode ser completamente diferente e eu quero saber o que você achou de MIB Homens de Preto Internacional. Comenta aqui embaixo e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e me segue lá no Instagram também, @MaidannaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Vou espirrar. Nessa outra cena aqui eu já cringe. O que é cringe? Porra, como é que é cringe? Tinha mais uma coisa que eu ia falar. Ih, eu não lembro. Foi alienígena me possuindo aqui. Tinha outra coisa que eu ia falar com relação à reviravolta. Ah, não é reviravolta não. Eu tô prestando atenção em algumas situações que chegam a ser até